Agora sobre o caso da creche em Blumenau. Parece que temos novidades. As novidades ainda são poucas, né? Porque o caso ainda está em investigação, a Polícia Civil ainda está apurando todas essas informações, ainda foram poucos dias de investigação, mas a gente já tem algumas preliminares, que por enquanto a polícia diz aí que o assassino da creche estava em surto psicótico. As primeiras informações apontam que ele teria dito que ouviu vozes na cabeça. O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, disse que ele fez uma montagem na cabeça de determinações onde indivíduos imagináveis estavam ordenando o crime para que ele praticasse esse ataque que culminou em 4 vítimas fatais, 4 crianças mortas, mais outras 5 vítimas em estado grave que foram socorridas e algumas até precisavam passar por cirurgias. Segundo os especialistas aí na fotografia do criminoso, divulgada aí nas redes sociais após o crime, é possível constatar um claro sorriso de satisfação. E aí que entra também aquela questão que a gente até comentou aqui na quarta-feira, da imprensa não dar visibilidade ao criminoso, se atentar apenas aos fatos, pois esse tipo de pessoa, de certa maneira, ele se sente satisfeito com a visibilidade do seu nome, a sua imagem divulgada na grande mídia. Bom, mas voltando aí às preliminares da investigação, se isso realmente proceder, nós podemos constatar que houveram vários erros nos demais crimes que ele cometeu. Porque em 2021, quando ele esfaqueou o padrasto, não foi surto psicótico? Depois, lá em 2022, quando ele invadiu a casa do padrasto novamente, esfaqueou um cachorro, qual foi o motivo? São perguntas que certamente a polícia irá responder. Pela qualidade da polícia catarinense, a gente sabe disso. Até porque é uma resposta que as famílias pedem ao Estado catarinense em razão ao passado dele. Porque a gente viu muito o senso comum dizer assim, mas ele já tinha crime, por que ele está solto? Qual a medida o Estado tomou com relação aos crimes passados? Advogados da área criminal já se manifestaram sobre o caso e alguns chegam a dizer que as audiências de custódia amenizam para criminosos como esses. E digo mais, eu falei em vítimas, 4 mortes, mais 5 crianças feridas entre 3 e 7 anos, mas são muito mais vítimas. A gente fala de vítima fisicamente, mas psicologicamente todos aqueles professores, orientadores, os pais, os familiares das vítimas, os vizinhos da unidade escolar que vão diariamente acordar, olhar para aquela creche e lembrar desse trágico episódio. Então as vítimas são milhares, e toda a sociedade brasileira que ao lembrar desse caso vai se sentir impune, pelo menos até o momento. A gente lembra também que tivemos o caso de Saudades no Oeste Catarinense, onde 3 crianças menores de 2 anos também foram vítimas de invasão escolar, e o criminoso segue preso, já foi a júri popular, mas ainda foi recorrido a sentença. Também se trabalha nessa possibilidade de um surto psicótico ou de ele estar fora de si no ato, mas eu acho que a gente precisa realmente discutir mais a fundo essa questão da legislação, porque as famílias e as vítimas realmente, quando a punição não é severa, não é rigorosa, não é ao rigor da lei, a gente sente uma impunidade, talvez entra até nessa seara que a gente fala da imprensa divulgar, incentivar, de outras pessoas também serem incentivadas quando sabem que isso pode acabar em nada, ou com uma pena branda, uma pena simples, quando na verdade foram vidas que jamais voltarão. Afinal, qualquer caso contra a vida, requer rigoroso cumprimento da lei. Muito bem, Thiago. Obviamente que não se sabe a proporção dessa tragédia. É imensurável, E também falar que nós custamos um pouco acreditar nessa possibilidade de um surto psicótico. Obviamente a polícia, como tu falaste, a polícia catarinense, por sua excelência, vai chegar a uma conclusão. Sim. Mas também se sabe e se vê nos meios de comunicação que hoje muitos casos, muitas tragédias como essas, sempre levam para um lado de surto psicótico. No momento do crime, até então, quando se sabe, ele alegou que seria em função, parece que de uma desavença ou coisa parecida, Agora já está com outra versão, surto psicótico, E nós sabemos o que isso acarreta até numa futura pena, vamos dizer assim. Parece um álibi ou uma tentativa da defesa, de reduzir penas e deixar mais
mais fácil essa punição, mais livre de outras penas mais severas, né? Exatamente. Essa então, nós orarmos por essas famílias, né? Que realmente esse dia na história de Santa Catarina, e mais preciso ainda em Blumenau, ficou marcado. Marcado. Mas é vida que segue, né, Exato. Tiago?